Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, 24 de maio de 2020, né? Muito frio aqui em Goiânia. Estamos passando um período bem frio, mas graças a Deus, né? Tudo coopera para o bem daquele que teme ao Senhor. Vamos estar nessa manhã meditando na palavra de Deus, que nos ensina, nos orienta e nos renova. Todos os dias, quando lemos a Bíblia, encontramos algo de Deus para as nossas vidas. E não será diferente hoje, né? Eu cumprimento aqui as irmãs do Jardim Progresso, nossas amadas irmãs e irmãos ali, né? Que está sob nossa responsabilidade, as nossas irmãs que são tão carinhosas, expressivas. Somos muito gratos a Deus pela vida de cada um. E hoje eu quero estar meditando um texto que me chama muito a atenção, e em especial nos períodos que temos vivido nesses últimos anos. Nós estamos ouvindo muito as pessoas pegarem trechos da Bíblia, especialmente de alguma forma estar acusando os evangélicos, pegando só partes, aquilo que só favorece a si e que de alguma forma tenta nos acusar, os cristãos, né, a igreja, mas não pega um todo. Então já há algum tempo eu tenho meditado nisso e confesso que é ruim, mas que ao mesmo tempo, como eu fiz a mensagem anterior, faz parte da vida do cristão ser perseguido, né? Ser insultado. Em todo contexto bíblico nós vamos encontrar isso, mas que nós temos respostas para isso. E algumas pessoas falam, Deus não precisa de defesa. Sim, Deus não precisa de defesa, Ele se defende, mas nós precisamos de conhecer a Bíblia e defender aquilo que nós acreditamos, né? À luz da palavra. Quero estar lendo aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 16, o versículo 19 a seguir. É um trecho bem conhecido, mas que às vezes passa desapercebido, né? Principalmente por esses que acreditam que existe só um lado, só aquilo que nos beneficia. E a palavra de Deus, ela é um todo. Eu costumo dizer para as pessoas, a palavra de Deus, ela é um todo. Então, se nós precisamos obedecer toda a Bíblia, não é só o texto que eu quero, que faz referência, ou que é bom para mim, aquilo que eu quero que traz para mim. Diz assim, a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado de esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisesse passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes deem testemunho, a fim de que não venhas também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse:
Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Então aqui nós temos uma palavra do próprio Jesus. O próprio Jesus falando, né, aqui fala em forma de parábola, embora para alguns acreditam não ser, porque cita nomes e parábola geralmente não tem nome, não traz nome. E aqui traz o nome de Lázaro, né? E nós percebemos que qual é a profundidade dessa palavra? O que Abraão respondeu para o rico? Que acredita em o quê? Em Moisés e nos profetas. O que está falando sobre Moisés aqui? Moisés são os 5 primeiros livros, Pentateuco, que conta toda a história. Depois nós vamos ter os livros históricos, poéticos e os profetas. Então a Bíblia, ela é um todo. Não adianta eu pegar aqui só os evangelhos e citar só aquilo que me agrada. É muito fácil eu pegar, eu vi muito, esses dias eu até vi uma mensagem, alguém postou lá, né? Ah, a passagem que eu mais gosto na Bíblia é da mulher adúltera. Jesus falou para ela que ele também não acusa, né? Cadê os teus acusadores? Deixa eu ler aqui só a última mensagem que diz assim: e endireitando-se Jesus e não vendo mais ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. As pessoas, para agarrar só nessa parte de bondade, de misericórdia, pega só essa parte do texto, mas termina dizendo: vai-te e não peques mais. Todos nós, não existe nenhum homem que tenha sido perfeito. O único que pisou nessa terra perfeito foi Jesus. E até essa semana aconteceu algo comigo, quando as irmãs lá da nossa igreja, eu citei o nome errado. E eu odeio citar nome errado, porque eu tenho um nome, cada pessoa tem um nome. E aí ela falou: olha, fui eu. E eu fiquei envergonhada, fiquei triste, porque eu não gosto de trocar nomes. É simples, aparentemente simples, mas quem tá recebendo às vezes fica triste. Aí eu falando com ela, né, pedi desculpas e falei que não quero errar. Porque assim, a gente, se nós não nos corrigimos, erramos todos os dias. Eu disse pra ela: ainda bem que a senhora me perdoou. E aqui, a Bíblia diz, né, que Jesus, os apóstolos, perguntou quantas vezes nós devemos perdoar o nosso amigo, a pessoa que nos ofende. Ele falou, né? Não só 7, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Espero não errar esse tanto, né? Mas é comum nós errarmos. Mas a palavra nos adverte para não continuarmos errando. O fundamento é não errarmos, é tentarmos corrigir, fazer, errou, reconhecer, arrepender, humilhar e tentar não errar mais e nos corrigindo dia após dia. Hoje nós cometemos um erro, amanhã pode ser que tenhamos outro erro. Agora eu vou, porque eu errei uma vez, vou parar. Não. Quando eu fui tirar a carteira, eu passei por essa experiência. Meu instrutor disse: Elisandra, faça o seguinte: quando você errar, não dê sequência aos erros. Porque o que acontece? A pessoa errou, ela fica nervosa e, consequentemente, comete muitos outros erros. E são os outros erros que vai fazer ela não ser aprovada. E aconteceu isso comigo. Fiz todo o percurso, estava chovendo e tinha que fazer uma curva. E naquele momento era uma subida, eu tinha parei, normal, e deixei o carro apagar. Nossa, me deu um desespero, mas eu lembrei. Calma, Elisângela, mantenha calma, faz tudo que precisa ser feito novamente. Liguei o carro normal e saí. Aí o instrutor falou, né? O que estava ali comigo: você cometeu um erro. Se eu tivesse me apavorado e me precipitado, me angustiado, eu teria cometido muitos outros erros e não teria sido aprovado. Foi aprovado de modo e cargo no mesmo dia de primeira, porque eu mantive a calma. Então, assim, o que nós precisamos entender com essa palavra? Cometemos erro todos os dias. Se falarmos, a Bíblia diz, Jesus falou: se falar que não pecamos, já estamos mentindo, já estamos pecando, porque estamos mentindo. Somos falhos, somos miseráveis. Mas a Bíblia, ela nos adverte. Nós temos o quê? Nós temos Moisés e os profetas para nos instruir quanto à palavra de Deus. A Bíblia, ela não é só o que me agrada.
ela é mais o que me corrige, ela é mais o que me exorta. Nós precisamos entender que a Bíblia ela vai nos exortar, mas é para o nosso próprio bem. Ela vai nos corrigir dia após dia. Olha só o que ele disse, olha, o rico diz assim: pois tenho 5 irmãos para que deem testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Eles estavam no lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Hoje em dia as pessoas falam o Antigo Testamento, quando é para exortar, é para Israel. Exortou é para aquele povo. Mas é bênção, é para nós. Às vezes no mesmo capítulo, tá lá, Deuteronômio 28. E as bênçãos, todo mundo quer. Canta, serei abençoado. Mas na hora que fala das maldições, é o povo de Israel. Esquece que todos nós precisamos de obediência. Obediência à palavra de Deus. O grande propósito de Deus para a humanidade é obediência. Ele sempre, sempre, sempre exigiu obediência a quê? A palavra. Não é o homem. Agora, se o homem está pregando de forma coerente à palavra, é obediência. Se não, cabe a nós analisarmos. E como vamos analisar se não conhecemos? Como vamos saber se um pregador, um profeta está falando alguma coisa se nós não conhecemos a Bíblia? Então é muito importante nós analisarmos, nós conhecermos. E enquanto cristão, que somos, como igreja que somos, nós temos que pregar. E como eu disse no início, nós seremos sempre açoitados, afligidos, perseguidos. Todos esses males é comum que nos aconteça. Vamos ser censurados. Em Lucas mesmo, capítulo 19, quando Jesus entra ali, aquela entrada triunfal em Jerusalém, e os discípulos começaram a cantar. Diz aqui no capítulo 38, a seguir diz assim, ó, e eles cantavam, os discípulos, né? No versículo 37 fala, e dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, Pai no céu e glória nas alturas. E disseram dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse: digo, pois que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Então é o nosso dever, é dever da igreja levar a palavra de Deus, é dever da igreja falar a palavra de Deus. Vamos ser perseguidos? Vamos ser insultados? Vamos ser ridicularizados? Vamos, mas vamos levar a palavra de Deus, porque senão as próprias pedras clamarão. E nós não queremos isso. Somos servos de Deus e estamos aqui para isso. Então, que nessa manhã nós possamos renovar as nossas forças, a nossa confiança, que o nosso Deus, ele trabalha pelos seus, mas que nós precisamos conhecer a Deus, conhecê-lo através da palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, porque é ela que nos conduz, que nos direciona para o caminho da vida eterna. Ou como foi aqui Lázaro e o rico, cada um teve um destino. Por quê? Porque tiveram escolhas em vida. A nossa escolha ela é feita enquanto temos vida. Após a morte, Abraão respondeu aqui para o rico, né? Após a morte não há decisões. As decisões elas são tomadas quando estamos em vida, vivos. A nossa decisão precisa ser tomada agora, enquanto nós temos vida, enquanto nós sabemos. Partiu daqui, não tem mais decisão, tá bom? Então, que nós possamos meditar nessa palavra, entender que a Bíblia ela é toda para nós, não é só o que nos interessa, não são só apenas as palavras que afagam o meu ego, que eleva, como diz, a minha autoestima. É claro que a palavra de Deus ela vai nos melhorar, mas tem momento que ela, na maioria das vezes, vai nos exortar, vai nos corrigir e que possamos entender e aceitar essas correções e mudar de vida. Errou, peça perdão, mude de atitude, mude de vida e que o nosso Deus, que o amor de Deus nos alcance, possamos ser alcançados todos os dias por esse grande amor de Deus. Em João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acho interessante que as pessoas citam versículos assim, mas parece que só pega o início. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E esquece do seguir, né? Para que, ou seja, condição, para que todo aquele que o quê? Que nele crê. Tem que o quê? Tem que crer. Para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. E se continuarmos no Evangelho de João, ele vai dar toda a orientação de como servir a Deus, de como agradar a Deus. Tem que crer e tem que obedecer, tem que seguir os critérios. Então, que nós possamos compreender nessa manhã a palavra de Deus, que essa palavra possa nos confortar, consolar e nos instruir para sermos melhores adoradores, adorador de Deus, que nós não estejamos só crescendo o nosso ego, buscando culto, glória para nós, porque a glória é de Deus. Fazemos tudo para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe nessa manhã, esse dia, e possa renovar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança e nos dar mais disposição para buscá-lo, para aprender mais dele e ter conhecimento de quando formos insultados, termos resposta, quando questionados, temos a resposta de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Bom dia.